Então imagine você ver uma placa de trânsito, né, avisando que mais à frente a ponte está caída, que você deve desviar imediatamente. Mas você, por teimosia, você, por cabeça dura, você continua insistindo. Quantos metros mais até a tragédia? No livro de Hebreus, do capítulo 10, ele começa nesses versículos que nós veremos a partir do versículo 6, ele começa a quarta grande advertência no livro. O livro é de exortação, o livro é de encorajamento, mas conforme nós já vimos na mensagem do capítulo 6, a advertência não é para quem já caiu. A advertência é para aqueles que não caíram, não venham a cair. O objetivo da advertência é nós lermos as placas e ouvirmos essa advertência e seguirmos. Então, o autor de Hebreus, ele coloca diante de nós uma placa espiritual, uma advertência muito grande, que rejeitar a obra superior de Cristo não é apenas um erro, é um caminho muito perigoso, que mais à frente vai encontrar o juízo de Deus. Conforme eu mencionei, essa já é a quarta advertência no livro. E a pergunta é: nós estamos ouvindo as advertências, nós estamos lendo essas placas e seguindo. Nesse versículo de hoje, nesses versículos de hoje, o autor vai mostrar o perigo que é rejeitar a Cristo e as consequências de uma rebelião deliberada contra ele. Então é uma advertência clara para algumas pessoas que na igreja, devido aos problemas, às dificuldades que aquela igreja enfrentava, eles estavam considerando seriamente abandonar Jesus, deixar Jesus de lado, porque seguir a Cristo é negar a si mesmo, seguir a Cristo é carregar a sua cruz, e eles estavam talvez ficando cansados. E eles estavam querendo voltar ao judaísmo. E o autor então traz essa advertência. Se os leitores e como nós ouvirmos essa advertência, nós vamos escapar do juízo de Deus. Então, qual que é o resumo desses versículos, do versículo 26 até o 31? Leia junto comigo. Rejeitar a obra superior de Cristo traz juízo terrível, pois menosprezar a graça é pisar no Filho de Deus. Rejeitar a obra superior de Cristo trará juízo terrível, pois é menosprezar a graça, é pisar no Filho de Deus. Talvez nos nossos dias seria mais ou menos um filho dar um tapa no rosto da mãe, que ama, que cuida, que serve, e esse filho ele rejeita então todo o amor, rejeita toda a proteção da mãe, dando um tapa no rosto dela, daqueles que estão cuidando. Talvez a gente pode até resumir aqui de uma forma mais simples para nós lembrarmos e levarmos para casa. Pecado persistente é juízo eminente. Vamos ler juntos? Pecado persistente é juízo iminente. Lembre do exemplo como eu comecei. Você lê uma placa de advertência, olha, a ponte à frente desmoronou, caiu, não há mais ponte. Então, obedeça essa sinalização e volte, não persista, não continue nesse caminho. Mas para aqueles que continuam, é certo que vão encontrar um juízo ali na frente. Então, o que pode acontecer, irmão, se nós não pararmos de pecar? O que pode acontecer se nós continuarmos a pecar deliberadamente? Nós que estamos hoje aqui, nós conhecemos a Jesus, já ouvimos acerca de Jesus, conhecemos a palavra, lemos a palavra. E o que pode acontecer se eu continuar levando a minha vida do jeito que eu levo, pecando do jeito que eu quero pecar, quando eu quero? O que pode acontecer? O texto vai responder isso para nós hoje. E ele está trazendo um alerta: não continue a pecar. Olha o versículo 26 e 27 de Hebreus 10. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. O que o autor está falando nessa primeira parte? Que o perigo do pecado persistente, da rebelião, da apostasia, existe um grande perigo nisso. O texto ele começa falando: se continuarmos a pecar deliberadamente. Não é qualquer pecado aqui, tá bom? De acordo com o contexto, é o pecado da apostasia, é o pecado da rebelião, é o pecado de eu não quero mais Jesus. É o pecado de virar as costas para Cristo. É o pecado, talvez, como nos ouvintes originais, é talvez assim, ó, eu tenho Jesus,
Mas eu tenho mais algumas coisas também, que são meus deuses. E aí, desde o Antigo Testamento, Deus alerta o seu povo, cuidado com os ídolos do coração. São aquelas pessoas assim, ó, eu tenho Jesus, mas eu também tenho mais um monte de coisa. Tenho um monte mais de deuses, né? Eu me satisfaço em outras questões também. Então, é um pecado de rejeitar a Cristo, virar as costas para Cristo de forma intencional, desafiadora. Você já pecou dessa forma? Eu sei que é pecado e vou fazer do mesmo jeito. Já pecou assim? É isso que o texto está falando. Essa ação, essa atitude intencional, desafiadora, essa persistência. Aí você fala assim, não, mas eu amo Jesus, eu não vou deixar Jesus. Talvez como as pessoas da igreja, que chegaram nesse ponto agora de talvez considerar deixar Jesus de fato. Então, e aí eu fiquei pensando enquanto eu preparava essa mensagem. O que leva alguém até cometer o pecado da rebelião? O que leva alguém até o pecado da apostasia? Não são pequenos pecados não confessados? Vamos imaginar aqui. Hoje eu peco nível 1, tá? O pecado da apostasia, nível 10, ok? Pecado da rebelião, de deixar Jesus de lado, nível 10. Eu peco nível 1 aqui hoje. Eu não confesso esse pecado, eu não abandono o pecado. Nível 1, pecadinho, pequenininho. Esse pecado nível 1 vai me levar para um nível 2. E aí eu também não confesso, eu também não abandono. Esse vai me levar para um pecado nível 3, 4. Daqui um pouco eu já estou tão distante do ideal de Deus e falo assim, isso vai trazer consequências se eu confessar. Agora eu já estou tão longe que é melhor eu continuar vivendo dessa forma. Isso vai me levar então a outros níveis de pecado. Situações pequenininhas. Uma vez, uma grande árvore, bela árvore, uma árvore frondosa, muito grande. Essa árvore caiu. E aí algumas pessoas foram estudar ela, porque ela estava tão bonita, tão verde, né, com flores e frutos. Por que essa árvore caiu? Ela era tão forte. Ela já tinha sofrido com raios, já tinha sofrido com terremotos, ventanias, não tinha caído. E aí, quando foram investigar, descobriram que os cupins haviam ingressado na árvore. E por dentro foram tirando a eficácia, a força daquela árvore. Até que chegou num determinado dia que a árvore caiu. Às vezes, na luta contra o pecado, a gente está pronto para resistir às grandes tentações. Eu vou resistir, eu não vou cair, vem um raio, eu não estou firme com Jesus, não largo a mão de Jesus, vou ficar com ele, né? Vem a tentação, eu estou com Jesus, mas talvez pecados pequenininhos, uma murmuração, um descontento, um dia sem devocional. Nossa, hoje eu estou tão cansado. Puxa, deitei na cama, lembrei, não fiz devocional hoje. Amanhã eu faço. Só que amanhã também é outro dia cansativo, não é verdade? E depois é um outro dia cansativo. E quando a gente vê, passou a semana e a gente não conversou com Deus, a gente não leu a Bíblia, a gente não orou. E aí quando a gente vai vir, nossa, eu tenho que ir para a igreja, eu sou crente. E aí cadê minha Bíblia? Eu tenho que procurar a Bíblia, porque eu não sei onde ela está. Porque eu passei longe de ouvir a voz de Deus durante toda a semana. Eu tenho que procurar agora onde que ela ficou. Será que ela ficou no carro, no escritório, na cozinha, na igreja? Será que eu deixei ela no prédio da igreja? Porque eu fui me distanciando de Deus aos poucos. Esses cupins, esses pecados pequenininhos, se eles não forem confessados, abandonados e largados, pode ser que um dia a gente venha também a tombar. E o autor está falando, se nós continuarmos a pecar deliberadamente, de forma intencional, desafiadora, talvez vai chegar nesse momento onde o risco muito grande vai nos levar à queda. Então a ideia é, se nós vivermos em pecado, como que está a nossa vida, como que está o nosso coração? O Warren Wisber, ele diz o seguinte, o cristão que começa a desviar-se da palavra, logo passa a duvidar da palavra. Em seguida, torna-se tardio para com a palavra e preguiçoso em sua vida espiritual, o que resulta em desprezo pela palavra. Ninguém vai sair daqui, ali fora hoje. Acho isso muito difícil. Ninguém vai chegar ali na calçada hoje falando, nunca mais quero saber de Jesus. Mas se a gente começa como? Pequenos desvios. Hoje eu estou cansado para ler, estou cansado para buscar. Se eu confessar, eu vou passar uma vergonha lascada. Eu não vou falar. Deus sabe, eu vou falar só com Deus. E aí a gente vai acumulando, então, esses pequenos pecados. E o texto diz, se nós continuarmos a pecar deliberadamente, depois que a gente recebeu o conhecimento da verdade, nós já sabemos agora.
Nós já conhecemos agora, né? Nós já tivemos o conhecimento de quem é Jesus. O texto diz assim, olha o final do versículo 26, já não resta sacrifício, então, pelos pecados. Se depois que a gente conheceu a palavra, depois que a gente conheceu Jesus, a gente continua a viver com os nossos pecados, já não resta mais sacrifício. Conheceu a Jesus e rejeitou a Jesus. Não há mais provisão, não há mais o que pode ser feito. Rejeitar a Jesus é rejeitar qualquer fonte de esperança de salvação. Ele é o sumo sacerdote perfeito. Olha o que diz em Atos. Vamos ler juntos? Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não há nenhum outro. Nós não sabemos disso, sim ou não? Nós cremos nisso, sim ou não? E na prática, nós cremos? Na prática, talvez a nossa confiança está em outras coisas. Talvez está nos recursos, talvez está nos relacionamentos, talvez está na saúde, talvez está no nosso passado, um histórico moral. Olha, eu nunca fiz isso, nunca cometi esse pecado, né? Eu tenho uma história moral para contar. Talvez a minha família é o meu refúgio, nossa, a minha família, talvez os meus filhos, talvez os meus planos. Talvez a gente busque a salvação em outros ídolos também. E nós deixamos Jesus de lado. E se nós rejeitarmos o único caminho que leva a Deus, só nos resta o quê? O texto diz, versículo 27, já não resta sacrifício pelos pecados, então, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Não, mas eu não sou inimigo de Deus. Eu sou amigo dele. Sou filho dele. Não é o que nós falamos? Não é isso que nós falamos? Olha o que diz em Tiago, capítulo 4. Passe umas folhas à frente aí. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Tiago 4, 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Olha o que a Bíblia nos diz. A Bíblia está nos falando, o nosso contexto aqui não é rural, não é agrícola, não é de fazenda, não é de rios, não é de ribeirinho, mas você vai entender a ilustração. O que Tiago está nos dizendo é que não dá certo manter um pé em cada canoa. O que Tiago está dizendo é que não dá para a gente falar, eu sou de Jesus, mas eu amo o mundo também. Eu sou de Jesus, mas eu peco e gosto de pecar. Nós pecamos, mas nós temos que ter a coragem, a fé de dizer, Deus, eu pequei de novo. E Deus tenha misericórdia de mim, porque eu gostei do pecado. E se o Senhor não agir, Deus, eu vou voltar a pecar. Deus tenha misericórdia de mim. É diferente daquele que se lambuza no pecado e permanece na prática do pecado de forma deliberada, intencional, e fala assim, eu sei que eu estou fazendo errado, me deixa. Aí alguém vem exortar, alguém vem alertar, olha, toma cuidado, o seu caminho é de morte, não vai mais, me deixa, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Então, o Tiago está falando para nós, cuidado, não adianta você falar assim, eu sou de Jesus, mas eu gosto dos prazeres do mundo. Eu sou de Jesus, mas o sexo é da forma que eu acho que tem que ser. A língua é do jeito que eu acho que tem que ser. O bolso é do jeito que eu acho que tem que ser. Os relacionamentos é do jeito que eu acho que tem que ser. E a gente não para falar para Deus, Deus, qual é a sua vontade? Deus, eu sou seu servo. Deus, eu sou seu filho. Eu estou aqui para lhe obedecer. Eu tenho aqui para ouvir aquilo que Deus tem para mim, Senhor. Então, se nós rejeitamos, não existe, não resta mais sacrifício pelos pecados, tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso a que consumirá aqueles que são inimigos de Deus. Jesus disse: aquele que me ama é aquele que tem os meus mandamentos e obedece e os guarda. Esse é o que me ama. Se você está com a Bíblia impressa aí, pega ela aí na mão. Se você está com a Bíblia digital, pega ela aí também. Levanta aí. O que Jesus está falando? Aquele que tem em mãos. É isso que é o significado. Aquele que tem em mãos
os meus mandamentos. Nós temos em mãos os mandamentos de Deus, sim ou não? Aí Jesus fala, é esse que me ama, é isso? Não. Aquele que tem em mãos e os guarda e os obedece. Esse é o que me ama. Por que vocês me chamam Senhor, Jesus falou, e não fazem o que eu mando? Irmãos, perceba que ser inimigo de Deus não é só aqueles que talvez são de outra religião. Irmãos, talvez é para nós, irmãos, que estamos aqui na igreja, domingo após domingo, reunião após reunião, carregando a Bíblia de Deus, mas a nossa vida, a gente está em inimizade com Deus. Imagina um filho que fala, eu amo a minha mãe, eu amo meu pai, mas não faz nada do que os pais pedem. Faz tudo ao contrário. Os pais querem assim, ó, eu quero que depois que lave, vai deixar aqui no escorredor, e aí vai passar um pano e vai secar e vai guardar. É a regra da mãe. A regra da mãe é não coloque o pé sujo no sofá. E aí o filho não tá nem aí porque a mãe tá falando. Ele vai lá e deita no sofá e põe o pé no sofá. Ele chega do esporte e deita no sofá. Ele vai tomar banho e deixa toda a roupa lá na sala. Ele tá desprezando as instruções da mãe. A mãe vai olhar para aquele filho e vai falar, nossa, que orgulho que eu tenho desse filho. Cara, como esse filho me ama. É isso que a mãe vai falar? Não, ele não me ama. Porque ele não faz o que eu peço para ele. Eu peço para ele me ajudar, ele não ajuda. Eu peço só para ele fazer isso. É só não deixar aqui na sala, deixa no cesto. Não, ele não faz. Então, aquele que tem os mandamentos de Jesus e obedece a Jesus é esse que ama. Aqueles que não fazem isso, o que resta? O texto está dizendo, terrível expectativa de juízo e fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Se acontece a rejeição do único que pode salvar, o que resta mais? Apenas fogo e juízo. Perceba que tais pessoas são inimigas de Deus. Os filhos ouvem a Deus e obedecem, os inimigos se rebelam contra Deus. Quem está ouvindo essas palavras aqui, irmãos? Eram pessoas que estavam fora da igreja ou dentro da igreja? Dentro da igreja. Então essa mensagem é para quem? É para nós. Advertência para nós. Um alerta para mim e para você. Esse é o intuito da advertência, é ler a placa e não cair. Volte depois, ouça de novo a mensagem do capítulo 6, a gente abordou bastante sobre isso. Leia a placa e obedeça. Irmãos, é extremamente perigoso ver as advertências e não dar ouvidos. Imagina um equipamento de alta voltagem. E aí você tem todas as instruções, todos os EPIs, né, os equipamentos de segurança, a forma como que você vai chegar lá, a forma como você vai lidar, e aí alguém vai adquirindo certa confiança, não, isso aqui eu já sei fazer, isso aqui eu já sei resolver, e aí talvez o chefe de segurança, talvez o dono da empresa está olhando e está falando, gente, toma cuidado, não faz isso, e o cara, não, pode deixar que eu sei o que eu estou fazendo, olha fulano, você vai lá na outra empresa lá, mas por favor, use o equipamento, pode deixar que eu sei o que eu estou fazendo. É extremamente perigoso ver as advertências e não dar ouvidos. Ouvir uma verdade e não vivê-la é muito perigoso. Tiago diz isso, que nós sejamos não apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Hoje eu conversei com um dos meus filhos. Eu falei para eles, na próxima frase que eu tivesse que conversar contigo, já envolveria disciplina. Porque você não estava ouvindo mais o pai e a mãe. Nós estávamos falando há um bom tempo. E você parou de nos ouvir. Você parou de seguir aquilo que nós estávamos falando para você. E Deus deixou na palavra um mecanismo para chamar a atenção de novo, chamar o seu coração de novo, para trazer de volta. Mas filho, filha, que bom que na última instância você conseguiu ouvir ainda. Mas a minha preocupação como pai é, será que na próxima vai ouvir? Ou ainda permanecerá com o coração resistente? Então, não é apenas ouvir uma verdade, mas é seguir. Não é apenas você estar dirigindo o carro, olha, tem perigo à frente, hein? Tem perigo à frente. Conta-se a história uma vez que havia uma grande chuva e passava um rio, né, embaixo da estrada, uma estradinha que não é uma ponte muito forte, resistente, e passava aquele riozinho embaixo, e com muita água, muita chuva, ela acabou levando a estrada.
E aí um morador ali perto, muita chuva, muito escuro, né? Um morador ali perto, ele viu a situação e saiu para lá e foi na beira da estrada. Ele começou a fazer sinal para os carros pararem, isso bem antes. O pessoal olhava, ficava com medo e não parava. E ia embora. Aí o que acontecia? Caía. E aí ia caindo. E ele tentava parar o carro. Os carros, eles achavam que iam ser assaltados, eles não estavam ouvindo a advertência, eles não estavam seguindo a advertência, eles estavam, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Eu que sou responsável pela minha segurança e aquela pessoa está lá tentando ajudar. Não, a sua segurança depende de você ouvir a instrução, ouvir a advertência. Não continue nessa estrada. Mas eles continuavam e caíam. Então, ouvir uma verdade e não vivê-la é muito perigoso. Não rejeita a verdade. Aqueles que rejeitam a verdade da palavra de Deus, o texto diz, o que esperar? Qual a expectativa? Juízo e fogo consumidor. Olha a seriedade dessa rejeição. Versículo 28 e 29. Quem rejeitava a lei de Moisés, o que ele está falando? Morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual foi santificado e insultou o Espírito da graça? O autor está falando que os pecados, os pecadores insolentes que desprezavam e transgrediam a lei de Moisés, eles eram executados sem misericórdia. Lá em Deuteronômio 17, versículos de 1 a 7, mostra isso. Quem rejeitava de forma deliberada, falava assim, Moisés, eu sei que Deus não aprova isso, mas eu vou fazer do mesmo jeito. O texto diz que eles morriam sem misericórdia. Não havia espaço para esse tipo de pecado. Sabe aquele pecado de forma atrevida? Não toque. Aí a criança vai e fica olhando, eu vou tocar. Não toque. Pecar de forma atrevida, consciente, insolente. E o autor fala, se lá com Moisés, quem pecava contra Deus, morria de forma sem misericórdia, ele fala agora, quanto mais aqueles que rejeitaram a Cristo, quão mais severo castigo julgam vocês, aqueles que rejeitam a Jesus. E ele faz 3 acusações, ele fala, essas pessoas pisaram aos pés o Filho de Deus. A ideia de desprezo, de desdém, sabe? E eu fico imaginando aquelas crianças que fazem careta, né? Fica fazendo careta assim, você não me pega, né? Tá debochando, tá tirando onda. Pisou aos pés o Filho de Deus, é a ideia de desprezo, profanou o sangue da aliança, irreverência, considerou a morte de Jesus sem valor. A gente ouviu, irmãos, nós ouvimos, talvez todos nós ouvimos, nas últimas semanas, alguém que estava na igreja, alguém que ganhou popularidade na igreja, alguém que talvez aprendeu dons e talentos e desenvolveu na igreja, que talvez por alguma tristeza, alguma frustração, alguma ferida, alguma coisa aconteceu, ele saiu, ele abandonou, ele está lá no mundo, e aí ele vai no podcast e fala, eu não pedi para Jesus morrer no meu lugar. Ele morreu porque ele quis. Eu não estou nem aí. Você ouvir de pessoas que estão de forma irreverente, considerando a morte de Jesus sem valor. Eu não pedi para Jesus morrer no meu lugar, ele morreu porque ele quis. Se eu tivesse pedido, tudo bem, mas ele morreu porque ele quis, deixa ele lá. Pessoas que estavam na igreja, que conheceram a verdade, que professavam a mesma fé que nós, e abandonam, profanou o sangue da aliança pelo qual foi santificado. Isso está elevando o tom da tragédia para alguém que se identificou com a comunidade, que professou a Cristo, mas depois está repudiando os santos, o santo. E está talvez afastando pessoas ainda do evangelho. O autor está falando, o que resta? Tem chance para uma pessoa dessa? Tem como uma pessoa dessa? Porque ele está desprezando o seu último recurso, que é Cristo. A seriedade de insultar o Espírito da graça, um ultraje, desprezou aquele que estava presente no sacrifício com o mais severo castigo. É o cristão que rejeita Jesus para querer voltar para o judaísmo, que era o contexto aqui desses irmãos.
com mais severo castigo. E voltar lá na época para as leis, talvez algo na nossa geração seria assim, é ter Jesus e mais algumas coisas, sabe? É ter Jesus, eu sou salvo, eu tenho certeza que eu sou salvo. Por que você tem certeza que você é salvo? Porque eu vou na igreja, porque eu entrego o dízimo, porque tenho uma boa família, porque eu tenho uma moral boa, porque eu faço boas obras, porque eu sirvo, eu tenho ministério. Não, não é isso que salva. Quem salva é Jesus. É só Jesus. Só que o nosso coração é pecador, nós vamos erguendo ídolos, outras questões que a gente vai se refugiando nessas áreas. Quão mais severo castigo merece as pessoas que estão abrindo mão de Jesus. Eu não sei qual que foi a sua formação cristã, a sua trajetória, mas antigamente eu fui criado na igreja, né? Fui criado na igreja. Ah, meu pai é pastor, meus pais conheceram no seminário, e durante muito tempo a gente cantava aquela música nas crianças, pecado, pecadinho, pecadão. Isso não, né? Pecado, pecadinho, pecadão. Depois veio um debate teológico dizendo assim, não existe pecado, pecadinho, pecadão. Você já ouviu isso? Não existe pecado, pecadinho, pecadão. Só que existe. Existe pecado, pecadinho e pecadão. Esse aqui é um dos textos que mostra isso. Quão mais severo castigo merece aquele que rejeita a Cristo. Em João 19, se você quiser anotar, João 19, 11, maior pecado comete aquele que entregou Jesus. Está se referindo a Judas. Maior pecado comete. Então, quem entregou Jesus cometeu um pecado maior. Em Mateus 11, 22 a 24, fala sobre graus de punição, de consequências. Lucas 12, 47 e 48 mostra uma responsabilidade de quem sabe mais. Quem conhece mais tem mais responsabilidade. Mateus 12, 31 é aquele texto famosíssimo que fala da blasfêmia do Espírito Santo. Os irmãos lembram? Contra tal pecado não há perdão. Só que a gente não vai estudar esse texto aqui hoje, tá? É possível a gente praticar a blasfêmia do Espírito? Sim, não, né? Mateus fala lá. E aí, conforme Hebreus 6, que a gente viu, conforme Mateus 12, 1 João, que nós veremos mais à frente, em 1 João fala sobre os pecados de morte, né? Todos esses três textos a gente tem que estudar à luz do contexto, né? Mas Mateus 12 fala sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Então existe pecado, pecadinho e pecadão. Nós não podemos brincar. Por que nós não podemos brincar? Porque Deus vai retribuir. Olha o que diz versículo 30 e 31. Pois conhecemos aquele que diz, a mim pertence a vingança, e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. E aí ele termina esse bloco dizendo, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Em primeiro lugar, então, o texto está dizendo que a vingança pertence a quem? A quem pertence a vingança? A Deus. O que Deus vai fazer? Ele vai retribuir. A vingança é nós que vamos nos vingar? Não é. A vingança é do Senhor. Eu já contei para os irmãos que tinha um colega meu no seminário que quando alguém fazia um mal para ele, ele falava assim, irmão, ó, fica tranquilo, fica em paz aí. Eu sei que você fez o mal para mim, mas fica em paz. E a vingança é do Senhor, fica em paz. Mas só quero te lembrar que Deus vai me usar como instrumento. A vingança é do Senhor. E ele usa quem ele quer. Amém? Amém? É Deus. Nós não somos instrumentos de vingança. E eu lembro uma vez que eu compartilhei aqui, que nem eu compartilhei para os irmãos, alguém durante a semana passou um problema na empresa. E aí a pessoa marcou para vir conversar comigo. E aí ela veio conversar e falou, olha, pastor, que nem você falou na mensagem lá, a vingança é de Deus. O que a pessoa fez está nas mãos de Deus, mas que ele se prepare, que Deus vai me usar como instrumento. Falei, não, irmão, isso foi só uma ilustração de algo que a gente não deve fazer, não deve. O irmãozinho fogo nos olhos lá já estava amolando o facão já, né? Não é dessa forma, não é dessa forma. A vingança é do Senhor. Irmãos, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Enquanto eu preparava essa mensagem, os termos aqui são muito fortes, né? Será que essa mensagem ela vai permanecer no YouTube? Ou por causa dos termos ela vai cair? São termos bíblicos aqui, né?
E Deus não ignora o pecado. Deus vai retribuir. Quem rejeitava a lei de Moisés era morto. E na nova aliança existe o risco, irmãos. Existe o risco de nós morrermos também se nós pecarmos. O texto que eu mencionei, 1 João 5,16. Nós já expomos o livro de 1 João aqui. Você pode ir lá e ouvir essa mensagem de novo. Pecados de morte. Pecados de morte. Se nós pecarmos, talvez nós podemos morrer. 1 Coríntios 11:30, acerca da ceia do Senhor, algo muito sério. Nós estamos lembrando do corpo e do sangue de Jesus, e Paulo fala para a igreja de Corinto, alguns estão desprezando a ceia, alguns estão comendo e participando da ceia sem discernir o corpo. E não é estranho, o apóstolo Paulo fala assim, que alguns estão doentes. Talvez lidando com enfermidades porque estavam participando da ceia de forma indigna. E aí ele ainda diz, e alguns que já partiram, alguns que já morreram, alguns que já dormiram, porque participar da ceia do Senhor é muito sério. E a pergunta é, será que se eu sair daqui e pecar, Deus vai me matar? Pode ser que não. Mas também pode ser? Sim. Porque Deus é fogo consumidor. Pode ser que ele fale, eu cansei. Eu avisei, eu alertei. Não é assim que a gente faz com os filhos? Filho, eu demonstrei amor, cuidado, te orientei, caminhei contigo, mas você não ouviu mais o pai e a mãe. Teu coração estava em outras coisas. Agora só resta uma consequência física. Talvez, pode ser que a gente não morra, talvez pode sim, a gente não sabe, mas o fato é que Deus vai retribuir. Alguém pode pensar, não, mas eu não vou morrer se eu pecar. Pode ser que não, pode ser que não. Mas o que nós não ficaremos livres são das consequências do pecado. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso ele vai colher. E quando eu preparava essa mensagem, eu me deparei com uma frase de William. Ele diz o seguinte: as tristes consequências dos pecados perdoados. Irmãos, eu peguei o celular para gravar um vídeo para os irmãos e falar assim, orem por domingo, orem por nosso coração. Eu gravei o vídeo, depois eu não mandei. Eu falei, deixa, Deus está no controle. As terríveis consequências dos pecados perdoados. Nós pecamos contra Deus, nós pedimos perdão, Deus perdoa, mas às vezes nós precisamos lidar com as consequências dos nossos erros, daquilo que a gente fez de errado. Talvez a vida toda, a conta chega. A conta chega, de Deus não se zomba. O que nós semearmos durante toda a nossa vida, nós vamos colher. Não dá para a gente esquecer e achar assim, Deus não vai lembrar. Deus, não, irmãos, Deus não é brasileiro. Deus não vai arrumar um jeitinho para a gente. Deus é justo. Ele é amor, mas ele é justo. Deus perdoa, mas por vezes nós precisamos lidar com as consequências tristes do pecado. Quantas vezes, às vezes no aconselhamento, irmão, você está perdoado. Você está perdoado, você está em paz com Deus. Agora você só precisa lidar com as consequências daquilo que você fez. Deus não ignora pecado, ele vai disciplinar. O pai que não disciplina o filho, não ama o filho. Quem está dizendo isso? É Onéias ou é Deus? Deus. Hebreus capítulo 12, ele vai abordar esse assunto sobre disciplina. Deus ama, então Deus disciplina. Quando eu estava passando no meu maior vale, irmãos, meu maior vale na vida, assim, né? É sofrimento atrás de sofrimento, dificuldade atrás de dificuldade. Eu me deparei com um texto e o texto de Hebreus, a ideia é de açoites. Deus está açoitando. Um pai que ama, ele também açoita, mas açoita com amor. Porque é quando os filhos param de ouvir. E aí precisa ter uma chamada de atenção. E Hebreus 12 fala isso, fala de um pai de amor que ama, está permitindo as dificuldades, está permitindo as tribulações para que ele venha crescer. E eu lembro uma vez que a gente fez uma reunião lá em casa, eu não lembro o porquê da reunião, e aí o Davi estava lá em casa, e o Samuca estava com umas espadas, eles começaram a brincar com a espada, e eu estava no vale. Irmãos, eu estava num processo muito difícil, assim, no meu coração, muito difícil, muito, muito.
E aquele encontro foi restaurador para mim. Nossa, aquele encontro foi muito legal, sabe? Estar junto com os irmãos, batendo papo. Foi muito, muito bacana. E aí aconteceu isso. O Davi e o Samuel começaram a brincar com as espadas. Daqui um pouco um deu uma espadada mais forte no outro. E eu estava só observando. E aí daqui um pouco uma espadada mais forte de um lado, uma espadada mais forte do outro. Aí foi indo e eu vi que o Samuca foi... E dava, né? Só que o Davi é mais forte, maior que ele, né? Mais rápido. E aí o Davi, às vezes, desviava e, ó, toma de novo. Aí, só que ele estava batendo o filho do pastor. Na casa do pastor. Ele é ligeiro demais. Ele dava e me olhava. Eu, não, pode continuar. Pode. Cara, e eles começaram ali. E eu vendo o meu filho, ele tava assim, o meu filho tava ficando com ódio já, porque ele não tava conseguindo devolver, né? E o Davi tava devolvendo com força. E tal, e tal, e tal, e tal. E o Davi me olhava, ele já tava ficando com medo, né? Falou, daqui um pouco o pai pega o negócio e vem, né? Falei, não, pode continuar, tal. Você lembra disso, Davi? Aí ele lembra, quem bate lembra. Né? Vai lembrar. O troféu, né? E aí eles estavam lá, aí daqui um pouco o Samuca ficou com os olhos cheios de lágrima, aí saiu de perto, perdeu, né? Perdeu. E, cara, eu olhando aquela cena, sabe como é que eu tava por dentro? Felizaço. Tava feliz. Tava feliz. Os homens entendem, não entendem? As mulheres não entendem esse sentimento. As mulheres não entendem. Já fala, né, que o papel da mãe, o papel do pai é treinar o filho, né? E o papel da mãe é não deixar que o treinamento do pai mate o filho. Então é o equilíbrio junto ali, né? Eu, como pai, pá, felizão, cara, eu tô ensinando pro meu filho a vida é assim. Você bateu, você vai levar de volta. Você tem que aprender a conversar, tem que aprender a administrar, né? Você tem que ser rápido, você tem que avaliar, será que eu ganho desse cara que é maior que eu, é mais rápido que eu? Você tem que fazer essas avaliações. Irmãos, todo esse discurso aqui estava pronto para eu conversar com meu filho lá, estava prontinho, né? E aí, lembra, cara, quando a gente está sofrendo, você tem momentos, você tem picos de estar bem, mas do nada, você desce assim, não é verdade? Você já passou por isso? Depressão, burnout, desânimo, seja o que for, você tem um pico de estar bem. Eu estou bem, mas do nada, você pega o elevador e ele desce todos os andares sem parar. Daqui a pouco você está lá no zero, lá na fossa. Você fala, por que eu estou assim? Eu não sei o que aconteceu. Não aconteceu nada com os irmãos que estavam lá em casa. Eu só sei que uma hora eu fui na pia, fui lavar a mão lá, alguma coisa, veio aquela tristeza assim, ó, pá, que nos pega pelo pescoço, sabe? E quer nos tragar. E a gente fala, cara, isso aqui tá me levando já. E aí eu lembro, eu olhei para o céu e falei, Deus, por que, Deus? Por que esse sofrimento na minha vida? Por que essas dificuldades? O Senhor tem poder. É só o Senhor falar uma coisa, acaba, Deus. Fala, age. O Senhor não é soberano. Deus é só uma frase. E eu falando com Deus lá, eu falo, Deus, eu estou cansado já de tanto sofrimento. Por que o Senhor, por que, Deus? Por que o Senhor está deixando eu passar por tudo isso? Eu na pia, olhando para o céu, falando isso. E Deus falou assim, porque eu te amo. Como, Deus, o Senhor me ama? O Senhor está deixando eu sofrer? E aí Deus falou, do mesmo jeito que você deixou seu filho sofrer. Você não fez isso porque você o ama? Você não fez isso para que ele cresça? Você não fez isso para que ele amadureça? Você não fez isso para que ele se torne mais forte? Da mesma forma, filhão, eu estou deixando tudo isso que está acontecendo na sua vida para te ensinar a amadurecer. Quando o outro está recebendo os açoites, é fácil a gente saber disso. Quando os açoites estão nas nossas costas, a gente fala, Deus, o Senhor esqueceu, né? O Senhor esqueceu de mim. Irmãos, Deus não ignora pecado. E Ele vai nos disciplinar sempre que precisar. Sempre. Porque Ele nos ama. Quando você sair daqui e estiver passando por problemas e dificuldades, lembre-se, isso aqui é prova do amor de Deus. Bateu o carro. Nossa, Deus me ama muito, hein? Foi no médico. Veio uma doença difícil, terrível. Deus me ama. Ele está me disciplinando, Ele está me ensinando. Deus não ignora o pecado, Ele vai disciplinar. O texto diz ainda que o Senhor julgará o seu povo. 1 Pedro 4,17 fala que Deus começa o julgamento pela casa de Deus.
Às vezes a gente está na igreja e a gente fala assim, pá, tô levando a minha vida cristã do mesmo jeito. Deus começa o julgamento na casa de Deus. Às vezes você está cantando, nós estamos cantando, mas nós não estamos adorando. Às vezes nós estamos falando de olhos fechados, mas nós não estamos conversando com Deus. Às vezes nós estamos trabalhando nas escalas de ministério, mas nós não estamos servindo a Deus. Não esqueça que o Senhor vai julgar. E Ele vai começar o julgamento por aonde? Na casa de Deus. Depois Ele vai julgar o mundo. Ele vai começar o julgamento na casa de Deus. Quem é a casa de Deus? Eu e você. Você está pronto para Deus julgar você? Você está pronto para Deus chamar assim, vem na salinha? Quero conversar contigo, quero avaliar suas obras. E aí o texto termina falando, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não brinque de ser crente, irmão, não brinque de ser crente. Hebreus 10, 22 fala, aproximem-se de Deus, aproxime-se de Jesus, volte para Jesus, esteja perto de Jesus, confesse seus pecados, para que eles não gerem mais pecados. O que nós aprendemos nessa mensagem? Talvez para alguém que já saiu, talvez alguém que já está longe, alguém que já se desviou, alguém que tem dúvidas, alguém que está indiferente, está desprezando a palavra de Deus. Qual que é o chamado de Deus? Volte-se para Deus, busque a misericórdia. Lembra do pai, do filho pródigo? O pai toda hora esperando. O filho foi lá, vendeu toda a herança, e aí de repente, só depois que ele bateu lá no fundo do poço, ele falou, aí ele lembrou do pai, ele falou, preciso voltar para a casa do pai. E ele volta envergonhado. Será que o pai vai receber? Será que o pai me quer de volta? E o pai estava lá esperando ele todo dia. Dá um beijo no filho. Que bom que você voltou. Que bom que você voltou. O irmão mais velho que estava lá fala assim, agora o pai vai fazer uma festa pro meu irmão aí, que gastou todo o dinheiro com a mulherada, com as drogas. Eu que estava aqui, sendo um crente, um filho leal, fiel, não vou receber, nunca recebi nada, um cordeirinho. Aquela parábola, irmãos, é para nós, os religiosos, que nós ficamos na casa, tentamos fazer tudo certinho, mas Deus também se alegra com aquele que volta. E aí a gente tem que se alegrar também. Que bom que voltou. Vamos lá, vamos festejar, vamos nos alegrar. Não há outro sacrifício, é só Cristo que é suficiente. O texto termina falando, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, não é verdade? Mas como é gracioso cair nos braços do Pai de amor. Que bênção que é receber um abraço de misericórdia do Pai. Confesse seus pecados. Como é que está o teu coração, a tua mente, tuas emoções? Como que está aí dentro? Confesse seus pecados. Confesse as suas tentações. Peça ajuda, peça ajuda. Estou sendo tentado. Seja com dinheiro, seja com sexo, seja com bebida, seja com relacionamentos. Estou sendo tentado. Confesse as suas tentações. Peça ajuda. E por fim, louve ao Senhor, pois Ele é amor, mas também é fogo consumidor. Vamos ler juntos? Louve ao Senhor, pois Ele é amor, mas também é fogo consumidor. Pastor Carlos Oswaldo já partiu, está com o Senhor. Ele é autor de uma frase que diz que Deus pune com justiça, mas restaura com amor. Diga comigo, Deus pune com justiça, mas restaura em amor. Esse é o papel nosso também como pais, esse é o nosso papel nos nossos relacionamentos. Talvez punir com justiça, mas restaurar em amor. O religioso só quer, tá errado. O libertino fala assim, vem do jeito que tá. Mas o nosso Deus, Ele é amor, mas também é fogo consumidor. Nosso Deus pune com justiça, mas também restaura em amor. E o maior ato da ira de Deus, da indignação de Deus, foi a cruz de Jesus. E a cruz de Jesus é o maior ato do amor de Deus. A gente vai levar a vida inteira, a eternidade inteira para entender isso. Como pode o maior ato da ira ser o maior ato de amor? Que Deus nos ajude a voltarmos para Deus e permanecermos em Cristo e nunca abrirmos mão de Jesus. Falar que Jesus seja, sim, a razão da minha alegria, da minha esperança, da minha paz, só Jesus. Seja aquele que me sustenta, aquele que é o meu refúgio, aquele que é o meu amor, aquele que eu mais quero na minha vida, que Jesus seja, de fato, o centro da nossa vida. Amém?
Pai, obrigado, Senhor, pelas advertências de amor que nós encontramos na sua palavra. Obrigado, Senhor, por esse tempo que nós podemos refletir num Deus tão justo, tão amoroso, tão santo, tão misericordioso, tão compassivo, mas que também é fogo consumidor. Pai, que a gente não brinque de dizer que somos seus filhos. Que nós possamos de fato amar a Jesus verdadeiramente. Amar mais a Jesus do que a nós mesmos, amar mais a Jesus do que as pessoas, amar mais a Jesus do que os nossos problemas. Que Jesus seja de fato o Senhor da nossa vida. Que ao sair daqui nós possamos sair com esse compromisso de confessar pecados. Talvez para aqueles que já se distanciaram do Senhor possam voltar correndo para a casa do Pai e encontrar a misericórdia de Deus. Aqueles que talvez estão em dúvida, eles possam vencer essas dúvidas com um relacionamento com o Senhor e voltar para Ti. Para aqueles que já estão na casa do Pai, não apenas servindo ao Pai, mas que possam servir com o Pai, em relacionamento com o Pai, em amor com o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos para a Sua glória e Seu louvor a cada dia. Que nós possamos ouvir as advertências e obedecer. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Enquanto a equipe de música vem à frente, converse com a pessoa do lado aí. Qual a parte desses versículos que mais chamou a sua atenção? O que você vai levar embora? Converse aí com a pessoa do lado, compartilhe um pouquinho aí daquilo que você aprendeu nessa noite.